Amém. Que bom para encontrar de novo a baixa da bandeira, porque aqui tem muitas bandeiras, mas a gente está hoje na bandeira do céu. Amém? A bandeira do reino de Deus. E agora temos a possibilidade para refletir e pensar numa situação onde a gente está no momento, mas como temos sempre a vitória em Jesus Cristo. Isso é verdade? Amém? Podemos falar amém para isso? Amém? Eu estou aqui com uma Bíblia em francês, mas pelo menos posso usar. Tá? Eu não sei se todo mundo está percebendo, mas este ano está passando muito rápido. É verdade? Todo mundo está concordando, né? Exatamente. Então, agora estamos praticamente no final de julho. É ridículo, né? O ano está passando, tudo o mundo está só olhando as coisas, mas eles não estão percebendo que nossa vida é passando tão rápido. Mas agora é o momento para aceitar nossas vidas com Jesus. Amém? Glória a Deus. Daqui, mais ou menos, praticamente exato a data, 2 meses daqui vai ser uma grande festa neste país. Alguém sabe qual festa que vai acontecer? Deixa eu ver, julho, agosto, 4 meses daqui. Novembro. Outubro. Sim, outubro 30, isso. O dia das bruxas, eles falam, o mundo vai comemorar isso. Vai ser uma grande festa. 30 todo mundo, ou 31? 31, isso, obrigado. Todo mundo vai ser usando maquiagem, essas roupas das bruxas e de fantasmas e tudo isso, e abrindo a porta para o diabo, para entrar e, infelizmente, para ter uma grande influência nas vidas das pessoas. Mas eu pessoalmente acho que nós temos de celebrar e festejar este dia também. Mas por outra razão. Porque eu acho que um país só outro lado do canal inglês, a Mancha, eles sabem uma coisa interessante. Este dia é o dia de outra coisa que aconteceu na história, que temos de celebrar e festejar. Porque imagina que hoje estamos no ano 2023, sim? Então, se a gente pode voltar só um pouquinho mais de 500 anos atrás. Imagina como Inglaterra, como este país da Alemanha foi também, como a Europa foi 500 anos atrás. Foi assim. Todo mundo foi uma sociedade totalmente dividida. Tem muitas pessoas na pobreza, e um pouquinho porcentagem das pessoas em grande riqueza. E foi uma igreja também. A igreja foi rica. Foi uma igreja que usou, manipulou e explorou o povo deste continente da Europa 500 anos atrás. E o que aconteceu? Foi uma situação onde a sua esperança foi se Deus pode abrir uma porta e mandar uma pessoa ou mandar alguém que pode mudar a situação. Isso aconteceu, graças a Deus. E foi, naquela época, certas pessoas parecendo como Wycliffe, que ele operou aqui em Leicestershire, e também
Jan Hus, na República Tcheca. Essas pessoas que estão lá fazendo uma diferença como o local onde eles foram, mas a grande pessoa que chegou foi no país da Alemanha. E o que aconteceu foi um homem que foi dono dos minas do cobre lá na Alemanha. O nome dele é Hans, e a esposa dele, Margareta. Eles tinham o primeiro neném. Este neném foi um neném bem atrevido, mas ele foi sempre pensando as coisas sobre o mundo, sobre o que estava acontecendo dentro dele. O nome dele foi Martin. Martin. E o pai dele foi Hans Luther, ou como em português, Lutero. Isso, Martin Lutero. E Martin Lutero foi um menino que foi criado com esta grande expectativa, porque o pai dele foi uma pessoa importante na comunidade local, na cidade. Foi um vilarejo, o nome da Eisleben. Eisleben significa, em português, a vida do gelo. Então, Deus mandou fogo para cair num vilarejo. Se chama vida do gelo. E que aconteceu? Martin Luther, como criança, ele cresceu com este desejo para conhecer mais sobre ele. E aprendeu também sobre este Deus, mas ele não tinha muita ideia exatamente sobre este grande Deus tão longe dele. Este grande Deus que ele não pode ter nenhum relacionamento com este Deus. Mas pessoas falam sobre isso, sobre este mistério de um livro mágico, a palavra de Deus. Mas ele não tinha nenhuma ideia como criança. Então o pai dele falou para ele: Martin, eu quero que você vai para a faculdade, para estudar, para ser advogado. Essa é a boa profissão para você. Ele falou: tudo bem, pai, eu vou. Ele foi, mas ele não gostou em nenhum momento. Ele falou que esse é como um inferno para mim. Eu não gosto disso nada. Esse tipo de estudo não vale nada para mim. São as coisas locais. Eu quero saber o que está acontecendo dentro de mim. Então, daqui a pouco ele sai da faculdade, estudando direitos, estudando para ser advogado. Ele falou que eu não quero continuar com isso. Ele começou a estudar filosofia e religião. Filosofia, ele foi interessado em Aristóteles, mas o problema com Aristóteles, o grande filósofo grego, ele falou muitas coisas sobre o que está acontecendo fora da gente, da sociedade. Esse não interessou ele muito. Então, ele fala que eu quero saber o que está acontecendo dentro de mim. A religião foi uma coisa que ele estava muito colhido pela igreja católica romana. Então, ele falou que eu não quero continuar com isso, mas o que eu posso fazer? Então, um dia ele estava lá, andando no cavalo. Ele tinha um grande cavalo para a faculdade. Começou a chover, chuvisquinho. E começou a chover mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Até ele estava lá e totalmente, foi como um lago. Este cavalo estava passando no caminho. E de repente, ele estava lá e um relâmpago atingiu ele. Ele caiu do cavalo. Ele estava lá no chão, mas com o rosto na lama.
Ele ouviu uma voz falando pela Santa Ana, você tem de ser um monge agora. Ele fala que esse Deus fala comigo. Eu estou lá, na lama, lugar mais baixo que eu posso imaginar. Então, sem pensar, ele estava, de repente, um monge dentro do centro da Igreja Católica Romana. Ele aprendeu muitas coisas sobre a Igreja Católica Romana, mas nada falou sobre esta luta que ele estava sentindo dentro dele. Ele começou a aprender uma coisa, que esta Igreja Católica foi realmente corrupta. Eles falam sobre as coisas, sobre relíquias e penitências. Então, se você quer ir para o céu, dá dinheiro para mim, eu posso fazer uma garantia que você vai passar. Se você fizer proteção, Deus vai te proteger, mas dê o dinheiro para mim, Ele vai fazer isso. Se você quer ser abençoado, dá dinheiro para mim. Dá dinheiro para mim, e você vai receber a benção. Eu não sei, irmãos, mas isso não é uma coisa que a gente está ouvindo hoje. Com certas igrejas falando sobre esta mensagem. Dá-me dinheiro e Deus vai te abençoar. Em Leicester, eu vi uma foto, uma tela que estava lá, uma grande igreja em Leicester, que foi escrito: estudantes, se você quer passar os exames, dá mais dízimo. Podemos ficar com você também, orando que você vai receber uma benção financeira quando você tem parentes que vai deixar dinheiro para você como herança. A gente vai ficar com você para orar, mas dá mais dinheiro para nós. Deus vai abrir estas. Tem muitas igrejas pregando este tipo de coisa, mas a ideia para encorajar uma pessoa jovem para orar para um monte, para pedir um monte dos parentes para receber mais dinheiro, é uma coisa totalmente, para mim, é corrupção. É exatamente o que o Lutero ele achou. Quando ele estava lá, as pessoas estavam vendendo pedacinhos da cruz, estavam vendendo partes das roupas dos discípulos, as coisas assim. Foi absolutamente ridículo, mas esse foi o ambiente naquele dia. Mas ele resolveu para estudar o livro dos Romanos. É uma coisa, falou com o coração diretamente Martin Lutero, que a justificação é pela fé, vem pela fé, não por dinheiro nem obras. Então a gente não pode fazer boas obras para ir para o céu. É uma coisa da graça do nosso Senhor Jesus. De repente, Lutero estava sentindo tão raiva contra este evangelho falso que estava pregado naquela época. Ele fez uma coisa bem na hora, bem com muito raiva, com muito decepção. Ele estava lá na cidade de Wittenberg, onde ele foi quase um padre. Ele estava lá. Ele escreveu uma série, 97 objeções contra a Igreja Católica. Como
ele estava explorando a gente naquela época. E o que ele fez? Ele foi para a porta com um prego e um martelo. Esta porta desta igreja em Wittenberg, na Alemanha, ele bateu com toda força. Ele deixou este papel na porta, usando o martelo e deixando o prego. O dia que ele fez isso foi o mesmo dia que o mundo celebra Halloween. Na Alemanha, este dia é uma festa nacional agora. Eles falam que é o dia da reforma. Exatamente. Então, Deus, ele usou esta data para cobrar toda esta atividade satânica. Mas nós, como igreja, podemos celebrar este dia. Quando Lutero ele pregou esta declaração na porta em Wittenberg, foi uma declaração para a Alemanha, para os alemães. Foi uma declaração também para a igreja romana. Eles sabiam o que ele fez. Eles não estavam muito impressionados com a reação de um padre fazendo isso. Foi uma declaração para a Europa e para o mundo. E ondas de choque saíram da Alemanha para todos os países, incluindo aqui na Inglaterra. E Deus começou a reforma aqui. E Deus fez uma grande obra. Lutero foi um homem com muita paixão, com muita resolução e com muito amor para o povo dele. Ele falou que todo mundo precisa ter oportunidade para saber que é verdade e é Jesus. É interessante porque quando você vê estas fotos de Lutero, estas imagens, ele sempre parece um monge meio sério. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou que ele acha que Deus tem um bom sentido do humor. Ele falou que se eu não posso rir, tem uma risada lá no céu, eu não quero ir. Então, o céu é um lugar da alegria. Amém. Interessante porque esta ideia de usar o martelo é escrito na palavra de Deus em Jeremias. Em Jeremias 23, Jeremias falou que a palavra é como um fogo e como um martelo. Fogo, martelo, a palavra de Deus. Por quê? Para quebrar o coração duro. E podemos ser honestos, tem muitas pessoas aqui neste país, que a gente conhece em todas partes, que tem este coração duro contra Deus. Mas esse é nosso martelo, que pode quebrar este coração duro. O martelo é um instrumento, um ferramenta que a gente usa. Mas é interessante, mas que tem um cabo. E esse cabo é como que a gente usa para martelar. Para martelar o que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, esse ingrediente que quebra nossos corações duros. Eu quero te dar um testemunho interessante, porque anos atrás eu trabalhava dentro de uma empresa que fabricava os envelopes. Eu tenho aqui um envelope. Você pode
pode ver, foi uma empresa que fabricava as facas que cortavam os envelopes. Desculpa. Se você ver um envelope, é só uma coisa do papel. Mas quando você abre, não é tão fácil, né? Você vai ver que tem uma forma. Esta forma do envelope é cortada. Como? Nossa, é difícil para ver isso. Mais ou menos assim. Tá. Então, esse envelope é cortado. Pode ser cortado com cortantes rotativas que cortam a forma ao lado, a borda do envelope assim. E tem a gente fala uma faca transversal que o separador que separa os envelopes. Ou normalmente tem uma faca completa. E como quando a gente corta um bolo assim, a gente usa um balancinho como grande quantidade dos papéis, dos folhos embaixo. Esta faca está abaixado e cortar com toda força. Não, quem está interessado é como é possível de fabricar uma faca para cortar os envelopes. Mas a primeira coisa é fabricado em duas partes. Essas duas partes são seladas juntos. Mas, para começar, a gente usa um modelo perfeito que é cortado. E dentro do forno, a gente colocar estas grandes placas do aço. Este aço aqui é a pessoa que está fabricando esta faca, ele usa martelo. É como fogo, combinação do fogo, de novo, fogo e martelo. Ele começa a bater com toda força, seguindo esta linha da borda, da forma do envelope. Então é possível de fazer metade fazendo isso, mas ele bate com toda força, mas precisa fogo também. Quem está interessado aqui, esse martelo está usado para moldar, exatamente como a palavra de Deus, com o fogo do Espírito Santo. O martelo é um ferramenta de precisão, de bater precisamente onde você quer bater, exatamente como a palavra de Deus. Sempre acerta o alvo. Amém? Aleluia. É a mensagem que temos hoje, que o Lutero, ele pregou a mesma mensagem. Porque a Bíblia fala, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de salvação. Amém? Aleluia. Esta mensagem de Jesus é um Deus pessoal. Ele tem o poder de salvar almas. Quando eu estava pensando nesta mensagem, uma coisa interessante é que eu falo muito sobre o martelo e o prego, mas a declaração de Deus foi feito com um martelo e um prego, ou 4 pregos, 2 nos pés e 2 nas mãos de Jesus. Ele sofreu esses 4 pregos para nós.
que foi fazendo o corpo dele. Mas também, além disso, a rejeição do homem, ou pelo homem de Jesus, a rejeição de Jesus pelo homem foi feito como? Com martelo e 4 pregos. Jesus foi rejeitado, foi negado, porque ele estava chamado para um apelo mais alto, para nos salvar, para nos dar esperança, para nos dar oportunidade, para sentir que Deus realmente está interessado em nós. E quando este jovem Martin Lutero ele estava pensando muito sobre este Deus tão longe, ele não tinha nenhum relacionamento, ele sabia na vida dele que Deus realmente pode tocar as nossas vidas. Ele pode ter um relacionamento pessoal com Jesus. Quando Jesus entra na vida, e a chave é arrependimento. Quando estamos totalmente arrependidos dos nossos pecados, que significa não só pedindo perdão, mas pedindo o poder para continuar neste caminho do pecado, as coisas que machucar o coração de Deus. Quem está interessado é uma coisa muito pessoal. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quem está interessado, talvez você sabe, ou talvez você não sabe. Quando este filme foi feito, tem uma imagem deste prego entrando na mão de Jesus. E você pode ver no filme a mão do homem batendo. Você sabe que o mão que você está vendo neste filme foi a mão do Mel Gibson mesmo. Ele falou que ele usou este filme para realmente aceitar a vida com Jesus. Que nós temos de fazer isso. Essa é a só esperança que temos para entrar no reino de Deus. Acreditamos isso hoje, que é a só maneira que a gente pode entrar no reino de Deus e quando aceitamos as nossas vidas no nosso Salvador Jesus. Aleluia. Podemos abaixar nossos cabeças, amém. Senhor Jesus, eu sei, Senhor Pai, que todos nós somos pecadores, Senhor. Estamos muito longe do padrão perfeito em nossas vidas. Mas quero mostrar, Senhor Pai, que podemos aceitar as nossas vidas para Ti. Talvez tem pessoas que nunca entregaram a vida para Ti, Senhor. Ou as pessoas, Senhor Pai, que estavam totalmente desviadas. Ou pessoas que querem só renovar a fé delas, Senhor, contigo. Eu quero dar para cada um, Senhor, oportunidade hoje. Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque a gente sabe que esta morte na cruz, esse não foi o ponto final. Porque a Senhora estava colocado dentro do túmulo, mas a morte não estava tão forte para te segurar. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. E Jesus agora, neste dia, Ele é vivo, Ele está vivo. Ele está vivo, amém. Jesus, Ele está vivo, Ele vai voltar. Não foi o final.
os planos do diabo foi derrubado naquele momento. Obrigado, Senhor Jesus. A gente falou antes sobre este dia das bruxas, mas é muito apropriado, Pai, que este dia das bruxas agora vira nada contra o dia de reforma, o dia onde Martin Lutero declarou que não invocou o Evangelho.